Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questão aqui da UERJ do ano de 2020 que fala o seguinte: o impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts e a intensidade da corrente estabelecida é de 7 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a quanto? Então vamos lá, pessoal, ele me passou aqui a diferença de potencial. Essa diferença de potencial a gente também chama ela de DDP, beleza? Que é a mesma coisa de tensão elétrica, ou popularmente, né, como a gente costuma chamar de voltagem. Quando você vai comprar um produto, né, um eletrodoméstico na sua casa, a primeira coisa que você pergunta na loja é: esse produto aqui ele é o quê? Ele é 110 ou é 220? Então essa pergunta você está perguntando em relação à tensão, que a gente também chama de DDP, tranquilo? Que é a diferença de potencial. Então, a tensão elétrica aqui a gente vai representar pela letra U, beleza? Então, o U aqui nesse caso em especial vai ser 0,07 volts. Enquanto a corrente elétrica a gente vai representar por I. Então, o Izinho aqui vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 6. E ele quer saber qual é a resistência, ou seja, qual é o R. Se ele me deu a tensão, ele me deu a corrente elétrica, ele quer que eu determine a resistência, então eu vou ter que utilizar a primeira lei de Ohm, que é a famosa Kenverri ou Urri. Ou seja, a tensão elétrica vai ser igual ao produto da corrente, ou desculpa, vai ser o produto, né? Melhor, Urri, né? Quem vê rir, o produto da resistência pela corrente elétrica. Então, agora que eu já sei aqui a primeira lei de Ohm, eu vou só fazer a substituição, muito simples. Então, fica no lugar da tensão 0,07. No lugar do R, deixa ele mesmo, porque é justamente o que eu quero determinar. Tudo isso daqui vezes 7 vezes 10 a menos 6, que é o valor do Izinho. Tranquilo? Então, vai ficar o seguinte, pessoal, vejam só, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 0,07 e eu vou escrevê-lo em forma de potência de 10. Como é que eu faço isso? Vamos supor que eu tivesse aqui 0,002. Isso aqui é um exemplo, tá? E eu quisesse determinar, ou seja, reescrever esse 2 em base de 10. O que era que eu faria? Eu ia remover esses dois zeros que estão aqui. Tá vendo? Então, o que era que eu ia fazer? Ou melhor, né? Eu ia pegar essa vírgulazinha e eu ia colocar, ou seja, eu ia transferir ela para cá, para trás do 2. Tá vendo? Então, o que é que eu faço? Eu repito o número que eu quero deixar, que nesse caso eu quero deixar o 2, e eu sempre boto vezes 10, porque eu estou reescrevendo em potência de 10, e o expoente do 10, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar quantos números que ficaram entre as duas vírgulas, ou seja, a vírgula original e a vírgula nova. A original é a verde, a nova é a vermelha. Entre essas duas vírgulas ficaram 3 números. Então, aqui o nosso expoente vai ter que ser 3. Como eu estou indo com a vírgula para a direita, então, nesse caso aqui, o sinal tem que ser negativo. Tá? Se eu estivesse andando para a esquerda, então seria positivo. Beleza? Então, usando essa mesma linha de pensamento, ó, eu tenho aqui o 0,07 e eu quero escrever ele em base 10, ou seja, então eu quero tirar todos esses números e deixar apenas 7. Então, olha só, vai ficar 7 vezes 10 elevado a quanto? Ó, ficaram dois números, então boto 2, como a vírgula andou para a direita, menos 2. Então, fica assim, ó, 7 vezes 10 a menos 2 é igual a resistência vezes 7 vezes 10 a menos 6. O que eu vou fazer aqui agora é espelhar essa equação, então eu vou ficar assim, com ela espelhada. A resistência vezes 7 vezes 10 a menos 6 é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 2. Olha, pessoal, que interessante. 7 de um lado, 7 do outro, a gente pode cortar, a gente pode simplificar, tá vendo? E vai sobrar apenas R vezes 10 a menos 6 igual a 10 elevado a menos 2. Deixando a resistência de um lado da igualdade, então vai ficar assim, ó, do outro lado já coloca o 10 a menos 2, porque ele já estava lá, e agora esse 10 a menos 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar aqui, ó, dividido por 10 elevado a menos 6. Beleza? E aqui agora a gente sabe, nós temos aqui uma divisão de potência de bases iguais. E o que é que eu faço? Eu repito a base, que nesse caso é o 10, e eu vou subtrair os expoentes, ou seja, pego o expoente de cima, que é menos 2, e eu subtraio com o expoente de baixo. Quem é o expoente de baixo? É o menos 6. Então, tenho que botar entre parênteses, porque eu vou ficar com dois sinais juntos, não pode. Então, eu vou repetir a base aqui, ó.
repito menos 2, eu faço esse jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Pessoal, eu posso reorganizar aquilo ali botando assim, o 6 positivo na frente e o menos 2, que está negativo, atrás. É a mesma coisa, tá? Então fica 6 menos 2 dá 4. Então fica 10 a quarta aqui vai ser a ordem de grandeza. Portanto, C de casa é a nossa resposta. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar com seus colegas, beleza? Então é isso. Bons estudos. Valeu!